Olá, amigo Sudaca, alô, torcida do Galo, e aí? Tá valendo trazer Jorge Sampaoli aqui pro Galo? Depois da vinheta vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, amigos, Jorge Sampaoli na área. Antes, eu preciso me apresentar. Eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil. Tudo sobre o futebol aqui no continente. Agora em parceria com Bora Pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. O que falar de Jorge Sampaoli? Como que chega Jorge Sampaoli neste ano de 2025? Estamos no início de setembro, né? Vou tentar fazer um vídeo rápido, sem muitos cortes, direto, sem gráficos também, deixar bem claro para vocês, né? Mas uma opinião de que o que esperar de Jorge Sampaoli, um cara que eu acompanho há muito tempo, desde que começou seu trabalho já no Chile, depois teve uma passagem pelo futebol equatoriano, depois brilhou na Universidade do Chile, na seleção chilena, e teve uma passagem já pelo Atlético aqui em 2020 e uma passagem antes pelo Santos, né? Mas o que esperar de Sampaoli nessas últimas temporadas, né? Como foram os seus últimos trabalhos? Tentei pesquisar, busquei informações com setoristas dos clubes por onde ele passou e vou trazer para vocês aqui um panorama, né, do que esperar de Sampaoli. Bem, começamos, eu não vou ficar contando toda a história de Sampaoli aqui, porque nós já falamos muito sobre ele. No canal existem vídeos que eu falo do Sampaoli, inclusive quando ele chegou ao Atlético em 2021, não, em 2020, né? Já tinha um bom trabalho no Santos, então muitos da imprensa já conheciam o trabalho, mas tinha outras coisas que ele tinha realizado no Chile, né, no futebol equatoriano, que eu trouxe naquela época e criei um alerta naquela época também sobre o tempo de validade que tinha o trabalho de Jorge Sampaoli com os jogadores, né, na gestão de grupo e também com relação ao seu trabalho em si, né, de rendimento mesmo, em números, né? E isso aconteceu na seleção chilena, aconteceu até na própria Universidade do Chile. Ele saiu por causa da seleção chilena, mas ele não saiu por mal, não. Mas é um cara estudioso, um cara que eu gosto muito, é um bielcista purinho, né? Eu gosto muito do estilo de Bielsa, né? Como um futebol ofensivo, agressivo, que ataca com muitos jogadores, gosta de uma triangulação, de tocar muita bola, às vezes tem transições rápidas, e por isso que me agrada muito o estilo de Bielsa, e o Sampaoli seguiu muito disso. Vale lembrar que o Sampaoli não só bebe da fonte do Bielsa, mas também aproveitou do bom trabalho que ele fez na seleção chilena, né? Que se não fosse Bielsa, talvez Sampaoli não teria chegado aonde chegou, a ser campeão da Copa América em 2015, e sim, um grande trabalho que ele teve na Universidade do Chile. É bom lembrar desses inícios de carreira do Sampaoli, porque nós vamos chegar no final para eu falar por que pode ser uma boa aposta. Pode ser uma boa aposta em Sampaoli. Mas, como nós falamos aqui, é um cara que já se desgastou até com o próprio Atlético, né? Diretores, dirigentes, jogadores, né? Alguns da torcida também, mas uma coisa ninguém nega, né? Que o time do Sampaoli, do Atlético, naquela época, era um time ofensivo. Era um time que agredia muito o adversário, mas não tinha consistência defensiva. Acho que todo mundo está careca de saber que as recomposições eram muito mal feitas, o sistema defensivo tinha muitas falhas e ele não conseguiu corrigir a tempo, e talvez por isso que o Atlético tenha perdido o Brasileirão daquele ano. Ele ajudou muito a reforçar o Atlético chegou muito forte em 2021, com a ideia de jogo ofensivo que o Sampaoli implantou naquele time, naquele elenco, e o Cuca se aproveitou muito disso, deu uma consistência defensiva, uma marcação forte no meio de campo e um time com saídas rápidas. Então ele conseguiu ajustar um pouco do que o Sampaoli criou e implantou outras, e aí formou um time muito forte e bem competitivo, que foi o 2021. Mas o Sampaoli cria sementes, né? E assim ele trabalhou na Universidade do Chile, né? Com esse time ofensivo, agressivo, jogando com 3 zagueiros, né? E foi assim que também teve as passagens dele no futebol europeu, né? Que nem todas brilharam, né? Teve 2 passagens no Sevilha, tem uma passagem no Marseille, teve uma passagem agora no Rennes, que foi péssima também. Na seleção argentina, vamos nem falar sobre isso também, que foi caótico, né? A briga, a gestão de grupo, que é o grande defeito do Sampaoli, né? A gestão de grupo. Muito se falava na época que ele tinha o BKSS como assistente, que o BKSS tinha mais esse contato com os jogadores, era mais boleiro, conversava mais com os jogadores, então conseguia criar um bom clima, né? Criar um bom ambiente
entre o elenco e a comissão técnica, né? Mas depois que o BKSS foi alçar voos individuais, né? Foi trabalhar como técnico, né? E uma carreira de sucesso, tanto é que ele é técnico da seleção equatoriana. São Paulo se perdeu um pouco nisso, né? E houve desgastes com grupos, né? Então os últimos trabalhos, vamos lembrar aqui, com o Flamengo, né? Não foi muito bom. Teve um início ali com o time ofensivo, que é uma característica dos jogadores que o Flamengo tem ali no elenco, mas depois se perdeu. E isso ficou claramente que o grupo já não comprava mais a ideia de Sampaoli e ele se perdeu também. Depois ele teve uma passagem, a segunda passagem dele pelo Sevilha, né, há 2 anos atrás, né, em que a primeira passagem foi muito boa, teve uma primeira rodada muito boa lá no Sevilha lá atrás, antes dele ir para a seleção argentina em 2018, 17, 18. Ele tem uma passagem boa no Sevilha. O final foi meio conturbado porque ele queria ir para a seleção argentina, acabou forçando e nem estava mais focado no Sevilha, se perdeu totalmente. A torcida ficou um pouco com o pé atrás. Muitos questionaram essa volta ao Sevilha nessa segunda passagem e deu tudo errado. Deu tudo errado. Conversando com jornalistas lá de Sevilha, falando sobre os erros de gestão de grupo, mais uma vez, erros de gestão de grupo. E a teimosia de tentar implantar o seu estilo de jogo. Se o grupo não comprar essa ideia, não adianta, né? Se o grupo não aceita essas ideias, esquece. E foi o que aconteceu no Sevilha, né? Os jogadores não gostavam muito do estilo de jogo, essa saída limpa lá de trás, com muitos toques, a zaga era muito jovem, então o time reclamou muito disso e se desentendeu com alguns jogadores chaves ali, e até ele mandava bilhetinhos para os jogadores durante as partidas. Os jogadores, né? Teve até um caso do que rodou o mundo, né? Que é o Acunha, né? O Evito Acunha, que hoje joga no River, pegou o bilhetinho, depois jogou fora, né? Então assim, foi um caos. Foram 6 meses que nada dava certo pro Sampaoli no Sevilha, e por isso acabaram demitindo ele. Muitos até falavam que nem deveria ter chegado lá, né? Então foi pífio. Só baixou mais ainda a crista do Sampaoli, baixou mais ainda a moral que ele tem dentro do futebol mundial. E depois ele caiu no Rennes. Ele já sabia que o Rennes da França estava na 14ª colocação, sabia que o grupo tinha problemas, né? Jogadores muito velhos, já cansados, que queriam ter sido liberados, mas não conseguiram, outros jogadores já desgastados. Então ele sabia que tinha um grupo bem complicado, né? Uma coisa um pouco parecida que tem aqui no Atlético, mas não é totalmente. Mas ele sabia onde ele estava se enfiando. E mesmo assim não durou 10 rodadas, não durou 10 jogos, né? Então isso causou mais uma demissão do Sampaoli. Então ele vem numa crista baixa, ele vem com a crista baixa, ele vem numa moral baixa, e tentando recuperar até a moral mesmo, a confiança do seu estilo de jogo, que é muito bom. Não é competitivo porque ele ganhou, vamos pensar aqui, ele ganhou só a Colônia do Chile, a Sul-Americana, os campeonatos chilenos, que são muito tranquilos, e a Copa América 2015, né? A 2016 foi até o Pizzi que ganhou, ele já tinha saído. Então só, né? Bons campeonatos, foi vice com o Santos, foi vice com o Atlético, fez um bom campeonato com o Marseille, tinha feito um bom campeonato com o Sevilha naquela época, mas títulos são poucos. Né? E me preocupa os trabalhos do Sampaoli, esse sistema defensivo, né? Que ele não consegue acertar, né? E até a parte boa do Sampaoli, que é a parte ofensiva, ele tem deixado de lado. Então ele vai ter que, eu sempre pensei isso depois desse último trabalho no Rennes, que o Sampaoli precisa repensar a carreira dele. Ele precisa pensar o que eu tenho que fazer de melhor, o que eu posso fazer de melhor, que armas que eu possa... Ele tem que se renovar, estudar um pouco mais. Eu pensava muito nisso. Eu não sei o que ele fez nesse tempo, desde a sua demissão do Rennes até aqui. Eu preocupo muito com isso. Será que ele se renovou? Será que ele largou a teimosia que o dominou durante os últimos trabalhos com o Flamengo, com o Sevilha, com o Rennes, né? Será que ele abandonou isso? Mas uma coisa de positiva nisso tudo, da vinda do Sampaoli para o Atlético, primeiro, o pedido dos jogadores. Isso aí eu acho que é importante, porque os jogadores sabem como é o trabalho do Sampaoli. O Sampaoli não vai apresentar uma coisa diferente disso.
do jeitão dele, é um cara mais duro, muito se fala nem dá bom dia, né? Os casos que os outros jogadores contam também, e eu também conheço o caso do Sampaoli, já conheci pessoalmente, nem cumprimentava, mas assim, é um técnico que é durão, né? Não é muito de conversa, mas gosta de um bom trabalho, trabalha muito, exige muito dos jogadores, que os jogadores se entreguem muito, né, fisicamente e psicologicamente também, e tem esse jogo ofensivo. Então isso agrada e isso desagrada. E se os jogadores do Atlético querem o Sampaoli, ou pelo menos os principais, os líderes, né, querem o Sampaoli, podem vender a ideia do jogo do Sampaoli, que não é fácil de ser comprada, né? Igual eu falei do Sevilha, o Sevilha não comprou, os jogadores do Sevilha não compraram a ideia do Sampaoli. Então, os jogadores quererem o Sampaoli ajuda muito nisso. E a outra é de você estar com a crista baixa. Então você abaixa a cabecinha, porque sempre todos os clubes que ele passou depois, que ele foi campeão, né, e chegou em seleção argentina e tudo mais, ele exigia contratações. Até nesse último trabalho no Rennes, ele exigiu da diretoria do Rennes mais jogadores, né? Só que agora a janela se fechou. Ele não tem muito o que pedir, então ele tem que aceitar o grupo que tem e trabalhar com aquilo ali. Então ele vai voltar às origens dele, quando ele não tinha, quando ele foi técnico no Peru, no Sport Boys, quando foi técnico no O'Higgins, que o O'Higgins não era um super time, mas ele conseguiu montar um bom time, um time ofensivo, né, com os jogadores que ele tinha. Na própria Universidade do Chile, ele pediu 2, 3 jogadores, né? Traz o Charles Arangues, traz esse jogador, porque ele achou que poderia montar um bom time com ele ali. Então, com os jogadores que ele tinha em mãos. Então, ele vai ter que voltar às origens, né? Então, essas duas ideias me fazem crer que ele pode, quem sabe, se renovar e voltar a ter a confiança, o estilo de jogo que o consagrou na Universidade do Chile e na seleção chilena. Só por causa disso, porque por causa dos últimos trabalhos, a gestão de grupo, né? Isso, e o sistema defensivo com muitas falhas, isso não me passa muita credibilidade e me deixa com o pé atrás. Então, 880 é assim que a gente pensa um pouco do Sampaoli, né? Ou é 8 ou é 80, né? Então tem essas duas versões do Sampaoli. Qual que a gente pode esperar? Eu, Bruno Garcês, particularmente, gosto muito do técnico, mas eu sei que tem prazo de validade. Eu continuo achando a mesma coisa. Então, talvez para esse final de Campeonato Brasileiro, com o Atlético, final de temporada, né, brasileiro, sul-americana, ele possa dar um gás para esse time. E se der tudo certo, às vezes pode renovar com ele para o ano que vem, aí ele vai exigir contratações e tudo mais, mas ele pode dar esse choque de esquema tático e psicológico também, num grupo do Atlético que não é um dos piores, tá? Não acho o grupo do Atlético um dos piores, mas também não é elenco para ser campeão, né? Então pode dar um choque nesse grupo, que um grupo que quer, né? Pelo menos parte dele pediu, ou então está pedindo a chegada do Sampaoli. Eu apostaria, mas com o pé ali na segunda marcha, deixa ele desenvolver o trabalho dele, ver se ele resolveu os seus problemas pessoais e se consegue fazer um bom trabalho aqui. Essa é a minha opinião sobre o Jorge Sampaoli nessa chegada ao Atlético, tá bom? Ô, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi muita opinião, sem cortes, né? E eu espero que tenha criado alguma luz para vocês também, né? Essa é a minha opinião sobre Jorge Sampaoli no Atlético, tá bom? Muito obrigado pelos likes, pelas curtidas no último vídeo e não deixem de compartilhar com o pessoal aí, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau.